Aleluia. Eu quero pedir a você que você possa abrir em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos, aí 2, 3 versículos em Mateus capítulo 6 e também um texto muito forte da parte do Senhor. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 32, versículo 32 de Mateus 6, diz a palavra de Deus: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. Esse é o final de um sermão tremendo, de uma palavra tremenda do Senhor Jesus, com vários aspectos, com vários pontos e várias colocações para o viver do cristão. E o texto então termina com esses 3 versículos. E eu queria abordar algumas coisas bastante importantes. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas algumas Bíblias elas trazem um título antes de uma série de versículos, Na minha Bíblia, por exemplo, antes do versículo 25, está escrito assim: ansiosa solicitude pela vida. Não sei se no seu está isso, mas cada Bíblia, cada versão tem uma colocação nesse sentido, Então, ali só está fazendo uma menção do que está tratando aqueles versículos, não é verdade? Mas se você pegar ali a partir do versículo 25 e ler até o 34, você vai ver a palavra de Deus trazendo exatamente esse aspecto do coração do homem. E ele diz que o homem se preocupa com o que comer, com o que vestir, com o que beber. A palavra traz essas 3 colocações. Agora, se nós formos ver essas 3 colocações, comer, beber e vestir, falam de necessidades básicas e necessidades concernentes à vida de qualquer ser humano, não é? Comer, beber e vestir. E isso está relacionado com o quê? Para mim poder comer, beber e vestir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro. Quanto mais eu ganhar, quanto mais bem-sucedido eu for, eu vou poder ter uma condição melhor de me vestir, de poder comer, de beber, de, enfim, morar e etc. Isso fala. Agora, você já parou para pensar que isso é que ocupa 24 horas por dia? Eu não sei quantos anos você tem, mas você tira aí os anos da infância até a adolescência, aí, Tira aí uns 10, mais, uns 12 anos, Porque enquanto criança a gente está de boa, vivendo nas custas do pai, da mãe, e tal, da casa. Mas a partir daí, a sua vida gira só em cima disso. Para você arrumar uma namorada, você tem que se vestir bem. Eu me lembro quando eu era criança, eu chegava para minha mãe, eu via a garotada da minha época andando com umas roupas maneiras e tal, e a gente era mais simplesinha, nossa roupa não era tão maneira assim, e automaticamente eu percebia que ninguém olhava muito para mim, principalmente falando do lado feminino, Então eu chegava para meu pai e minha mãe, aquela roupinha maneira, aquela calça, aquele negócio, E muitas vezes meu pai e minha mãe falavam, a grana está curta, não dá, E muitas vezes, eu lembro na minha juventude, adolescência, pai, mãe, vamos almoçar no lugar X lá, que abriu novo, tal, gostoso. Não dá, a grana está curta. Eu lembro dos nossos filhos, quando o Senhor nos abençoou tremendamente e nós construímos a nossa casa alguns anos atrás, morávamos em Londrina ainda. E foi uma época muito difícil mesmo. E uma das coisas que nós fizemos com eles era que estava cortado todo o McDonald's.
Essas crianças ficaram num desespero, né? Não tinha, porque a grana está difícil. Então, você percebe que a vida do homem, a vida do cristão... Não, peraí. A vida do cristão, nós corremos atrás da preocupação do dia a dia. Amanhã você tem 8 horas, você tem que trabalhar. Eu não sei quantos aqui tem que apresentar algum relatório, ou tem que fazer algum serviço difícil. O que é isso? Exatamente aqui, esse texto está falando sobre essa preocupação, sobre a vida cotidiana. E a vida cotidiana, ela traz uma solicitude. Sabe o que é solicitude? É ansiedade por conseguir. Por conseguir. Isso é solicitude. A vida cotidiana traz aquela ansiedade ao teu viver por conseguir, por fazer. Então, aqui, esse texto ele está enfocando exatamente sobre isso. E sabe uma coisa que essa ansiedade por conseguir acaba na vida de um crente em Cristo Jesus? Acaba com a gratidão constante e contínua do coração. Porque há uma ansiedade por conseguir. De maneira que, você já percebeu isso em você? Eu não sei se você já percebeu isso em você. Mas a partir do momento que você consegue aquilo que você queria, aquilo no minuto seguinte já perdeu o valor, você começa a correr atrás de outra coisa. Por quê? Porque é uma ansiedade por conseguir. Uma ansiedade por conseguir porque não conhece um lugar seguro aonde não é necessário ter aquela ansiedade. Você conhece um lugar seguro que você não precisa ter essa ansiedade? Amém. Uma amada irmã, oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós vamos chegar. Mas, queridos, eu não vou perguntar de novo. Mas essa irmã respondendo sim, glória a Deus. Porque eu pensei que todo mundo fosse ficar em silêncio. Eu conheço. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu conheço Ele como meu Rei, meu Senhor, há um lugar seguro, aonde eu não preciso estar debaixo dessa ansiedade por conseguir. Eu conheço esse lugar. Eu espero que a irmã também. Aleluia. Eu conheço esse lugar. Aleluia. E o versículo 33... O versículo 32, desculpa, né? O versículo 32 nós vemos o texto dizendo: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quais coisas? A solicitude da vida, a ansiedade por conseguir, o comer, o beber, o vestir. Eles correm. Agora, olha só o que diz o final do versículo 32. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, no lugar seguro, o meu Pai sabe que eu necessito de todas as coisas que me trazem ansiedade por conseguir. Uau! Uau! Você não vibra com isso? Você já parou para pensar nas minhoquinhas que correm na tua cabeça, pensando no como você vai fazer, conseguir ser e tal e tudo mais? O nosso Pai, no lugar seguro, no lugar de intimidade, comunhão diária e contínua com o Pai, Ele sabe do que eu preciso. Queridos, eu não estou sendo, eu não estou aqui fazendo analogia espiritual não, queridos, estou fazendo prática. Ele sabe que você precisa comer, Ele sabe que você precisa vestir, Ele sabe que você precisa morar, andar. Agora muitos jovens, queridos, o ano que vem é o ano do casamento. Nós tivemos um planejamento essa semana com os presbíteros. Gente, o mínimo de um casamento por mês. Aleluia, glória a Deus. Isso já estão certos, mas tem ainda alguns que vão ser mais rápidos. Mas olha só que coisa interessante.
Esses jovens, todo mundo preocupado, pensando, as finanças vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo outro, tal. Toda essa preocupação, é lógico, nós temos que pensar, nós temos que mapear, sim, Deus nos dá essa capacidade, mas o meu coração não é tomado por essa preocupação. Por quê? Porque eu conheço um lugar seguro, todos os dias eu tenho uma intimidade com o Pai, então Ele sabe da minha necessidade. Gente, eu tive uma experiência uma vez com Deus, dele saber a minha necessidade, mas eu não vou dizer quantos anos atrás, né, para você não se assustar com a minha idade, mas eu trabalhava, pastor Samuel, pai da minha esposa, junto com os presbíteros da época, haviam nos chamado para estarmos de tempo integral na igreja, cuidando de toda a parte administrativa e financeira da igreja. Eu nunca fiz isso na vida, mas eu falei, Deus, o Senhor está falando, né? Vamos lá. Então, estava ali trabalhando, né? E havia uma necessidade. A gente tinha um carrozinho bem simples, né? Não vou nem falar a marca do carro, mas o carrozinho era bem simples. E como todo carro tem 4 pneus, e como todo pneu se gasta, né? Se consome. E nós havíamos sido chamados para ministrar de uma palavra que Deus tinha dado às nossas vidas, ao nosso coração, em uma cidade, se eu não me engano, acho que era Ribeirão Preto. Eu não faço ideia direito, né? Mas eu acho que era, não me lembro direito. Mas era uma cidade longe, e nós tínhamos o Gabriel, e nós tínhamos que ir. E a igreja também passando, né, bastante dificuldade financeira. E eu lembro muito bem, queridos, eu sempre amei muito o estar na intimidade com o Pai. E eu estava orando. Eu lembro, eu fui para o escritório da igreja cedo, antes que chegasse todo mundo. Eu sentei no escritório, comecei a chorar, falar, Deus, eu estou chorando, Senhor, porque quando tem a dificuldade eu sei que vem o milagre. Eu estava chorando mesmo, e assim, não com uma ansiedade, mas falando, Senhor, a viagem vai acontecer na sexta-feira, hoje é quarta, e ainda eu estou sem pneus no carro para poder ir. E a gente, pai novo, né, o Gabriel era pequeno, aquela preocupação de transportar o filho, e o carro com pneu careca, escorregar, não sei o que. Amados, fiquei impressionado. Essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida, que eu terminei o meu tempo de intimidade com meu pai, e o telefone tocou. Eu atendi o telefone, era um irmão, nós tínhamos um irmão na igreja, ele era gerente de uma loja de pneus, muito grande, de uma das marcas, Firestone, se eu não me engano, lá. Ele liga para mim, e ele fala, pastor, está na hora do senhor trocar os pneus do seu carro, o senhor pode vir aqui? Gente, eu me lembro até hoje, eu levantando da cadeira, eu saindo, era o quê? Umas 8 horas da manhã, eu saindo da porta do escritório, fechando, Senhor, tu é rápido, hein? Sabe, queridos, Ele conhece a necessidade, Ele conhece a necessidade, mas olha só, que Deus espetacular, tremendo, maravilhoso, poderoso, majestoso, que nós temos, de maneira que Ele conhece a nossa necessidade. Mas pastor, olha, eu estou clamando há tanto tempo, estava querendo uma casa na praia, pé na areia, 5 suítes, né? Deus conhece a tua necessidade, diz o texto. Ele conhece, Ele não vai deixar você ser carente. Agora, uma casa na praia é bom? Sim, Deus vai poder até te conceder. Ele vai, logicamente.
Mas isso não é uma prioridade de necessidade. Isso é um desejo do teu coração. E aí o Salmo 37, a palavra de Deus diz que agrada a ti, do Senhor, e Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. Eu me lembro quando eu ficava sonhando, casado com a Velma, sabe? Um brotinho, né? Assim. Eu ficava pensando assim, eu tenho que dar o melhor para minha esposa, tal. E eu ficava desejoso de ter uma casa, de construir uma casa, bem jóia, que assim, que ela ia gostar e tal, né? E quando Deus nos deu essa possibilidade, não é que quando a gente morava de aluguel, era infeliz, nada disso, estava agradecendo ao Senhor. Mas eu me lembro até hoje, do dia que eu estava na prefeitura, a casa estava construída, pronta, estava liberada, eu estava pegando o carimbo final da prefeitura. Eu numa fila, eu comecei a chorar. Porque Deus me trouxe a lembrança, primeiro, o dia que eu estava fazendo aquilo. E por incrível que pareça, era o dia do meu aniversário. Segundo lugar, o desejo que eu tinha no meu coração estava construído. Terceiro lugar, a necessidade financeira. Não houve necessidade financeira, estava suprido. Eu falei, meu Pai, Jesus, como Tu és maravilhoso. Como Tu és maravilhoso. Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece. Em outras palavras, o que esse texto está trazendo, eu não posso demorar aqui, mas o que o texto está trazendo é que nós temos que curtir e aproveitar aquele que conhece todas as coisas. Curtir e intensamente aproveitar no nosso dia, na nossa alma, aquele que sabe de todas as coisas. Porque essa ansiedade, essa solicitude, ela acaba com a gratidão do nosso coração. De maneira que nós temos deixado muito, mas muito, de sermos gratos, de rendermos ações de graças, de termos uma visão de gratidão ao Senhor, porque sabemos os dias em que vivemos, dias difíceis. Sabemos aonde nós estamos vivendo, nossa vizinhança, o nosso trabalho, a nossa escola, as filosofias, o sistema, nós sabemos de tudo isso, mas nós não somos gratos, porque Ele, o nosso Pai, sabe do que nós necessitamos. E sabe por que nós não sabemos, não somos gratos? Porque não temos intimidade com Ele. A cada dia, a cada manhã, de ouvir e de se banhar e desfrutar da presença do Senhor. Ações de graças continuamente. Ações de graças continuamente. Sabe o que nós fazemos? Talvez eu vá ministrar só sobre esse versículo. Os outros dois ficam para domingo que vem. Mas sabe o que a gente faz, queridos? Depois você lê, mas lembra comigo, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem que seguiu os princípios do Senhor, Deus o abençoou muito, ele cresceu e tal, prosperou. E aí, lá no capítulo 20, se eu não me engano, a partir do versículo 3, eu não estou agora certo, os textos. Mas vem até ele um povo todo cheio de pó, rasgado e tal, e traz uma história, nós viemos de longe e tal, mas nós queremos fazer aliança com você. E Ezequias, o que ele faz? Ele faz uma aliança com esse povo. Só que esse povo era um povo inimigo. E aquilo ali
estava sendo feito só para pegar Ezequias. E sabe o que ele fez? Depois você vai lá e lê. Sabe o que ele fez? Sabe onde é que ele levou o inimigo? Sabe aonde? Na sala do tesouro. Ele levou o inimigo no lugar de toda a riqueza dele. Ele levou o inimigo ali, mostrou, abriu o acesso. Sabe, queridos, Deus me chamou muito a atenção sobre o nosso viver, se nós não temos levado o inimigo à sala do tesouro das nossas vidas, à sala do tesouro dos nossos bens, das nossas finanças, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Sabe, queridos, porque a solicitude da vida é ganhar dinheiro, é ter dinheiro, é poder ter bens, é crescer, o nosso coração está apegado aí, e de imediato já então não temos intimidade com o Pai, não temos comunhão com o Pai, Ele não sabe das nossas, quer dizer, Ele sabe, mas nós não desfrutamos do suprimento para as nossas necessidades, e aí o que acontece? Nós abrimos esse espaço para guardar, para juntar. Eu não vou ofertar, eu não vou dar. Não, que é isso? Igreja rouba, pastor rouba. Não investir na igreja. Eu me fecho até mesmo a voz do Espírito poder vir e falar assim: agora abençoa, oferta, dá o teu carro, dá a tua casa, dá isso. A gente se fecha por causa de uma solicitude da vida. E o Senhor me chamava a atenção, porque isso tem entrado e nós temos permitido sobre as nossas vidas, porque não temos sido gratos, não temos gratidão, nem a visão de gratidão, de viver com ações de graças. O Salmo, a palavra de Deus diz: como é que eu vou entrar na presença do Senhor? Com ações de graças. Com ações de graças. Entrarei por suas portas com gratidão. Ações de graças. Amado, a palavra de Deus tem N textos falando sobre essa disposição do teu e do meu viver. Dia a dia, sabe? Dia a dia. Amanhã, segunda-feira, entrando com ações de graças. Com uma visão, um entendimento. Não é entrar com uma ação de graça, é o seguinte: o pastor pregou domingo, eu tenho que dar ação de graças, né? Então, amém, Senhor, obrigado, hein? Obrigado, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo outro, né? Tromba com a parede, Senhor, obrigado porque eu trombei com a parede. Quebra 3 dentes, um braço, Senhor, obrigado porque eu quebrei 3 dentes, um braço. Não é uma coisa religiosa, querido, não é isso que eu estou falando. É nós termos um entendimento que nós sem Ele não somos nada, absolutamente nada, nada. Todas as nossos sonhos e pensamentos e tentativas vão ser frustradas, porque Ele conhece a minha necessidade. Eu falei só de um aspecto de necessidade de comer, vestir e beber, mas Ele conhece a minha necessidade, a necessidade do meu ser, a necessidade que eu tenho da presença de Jesus no meu viver, a necessidade de alegria, de propósito, de destino. Mas Ele está trazendo isso nessa hora, a nós. Ele está trazendo essa revelação, como Ele tem falado conosco, na verdade, acerca de destino, de propósito. Ele está trazendo. Ele está trazendo. Ações de graça. Ações de graça. E aí, querido, meu Pai, o versículo, eu quero passar de versículo 33, o texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele conhece a nossa necessidade, nós estamos ligados nele. Mas olha só o texto, o Senhor, Ele volta a ênfase de buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Ele e o seu reino. Ele e o seu reino.
E ele acrescenta ainda, a sua justiça. Se você lembrar de Romanos, é Romanos que diz, né, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? Então, você vai associando as ideias. Opa, justiça. Olha só como é o coração de Deus, justiça. Então, se buscarmos em primeiro lugar as demais coisas, todas essas coisas que trazem essa correria de ansiedade por conseguir, que rouba a gratidão do nosso coração, ações de graça das nossas vidas, Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Sabe, querido, nós estamos chegando no final do ano, e eu quero fazer nesse final de ano, nesse tempo, um tempo para nós entrarmos num nível de gratidão, de ações de graça, como ainda não temos conhecido. Como ainda não temos conhecido. Entrar num nível de gratidão, não por uma religiosidade, mas por um entendimento, de quem é o Senhor, quem somos nós, tudo que temos vem dEle, e é para Ele, é para a glória dEle. Entrarmos num final de ano rendendo ações de graças, não somente pelo que aconteceu, o que aconteceu durante esse ano. Nós tivemos um ano bastante difícil, nós pudemos, passar aí momentos difíceis, o nosso país entrou em crise, as coisas se tornaram difíceis e incertas, mas espera aí, o Senhor está nos trazendo uma nova visão. É a visão de andarmos em ações de graças, sabendo que Ele conhece a nossa necessidade. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos deixar. Sabendo que, em primeiro lugar, em nossa vida, o nosso fôlego, hoje nós cantamos, Ele é o nosso respirar, né? Em primeiro lugar, é o Senhor, o seu reino e a sua justiça. A sua justiça. Senhor, querido, nós queremos esse fechamento de ano melhor do que o começo, como diz Eclesiastes, rendendo ao Senhor com o entendimento que lhe é devido, honra, glória, ações de graças, e a nossa vida é devida a Ele. E a palavra de Deus traz então esse texto de buscar em primeiro. E eu lembro aqui do texto de Josué, quando Josué, no final, no capítulo 24, acho que era o final do livro de Josué, né? Josué chega com o povo, que o povo estava meio assim, se buscava o Senhor ou se buscava outros deuses. E Josué dá uma palavra, se vocês querem buscar outros deuses, fiquem à vontade, vocês escolhem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as propostas estavam ali, as ofertas talvez fossem muito interessantes, as preocupações para a solicitude da vida estavam ali. Buscar os outros deuses, as facilidades, o crescer, o enriquecer, o ter o gozo, o viver bem, ou sei lá mais o que, o realizar de sonhos. Mas Josué lhe deixa muito claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui eu vejo uma ligação de Josué com aquela rendição. Olha, Ele conhece a minha necessidade, então é Ele que eu vou buscar em primeiro lugar. É Ele que eu vou buscar em primeiro lugar. Ele conhece a minha necessidade, e como Ele tem suprido, eu estou ligado nele, Ele tem suprido. Eu não vou perder esse espaço de ações de graças, de louvor. Não vou perder essa visão. Eu sei que as preocupações estão aí. Eu sei que as aflições estão aí. Até Jesus falou disso. Eu sei que estão aí, mas eu não vou perder esse lugar aqui, porque Ele conhece a minha necessidade. E eu não vou perder a oportunidade de adorar, de louvar, de dar ações de graças ao Senhor. Ações de graças ao Senhor. Eu não vou mostrar a sala do tesouro para o meu inimigo, mas a sala do tesouro é dele, porque Ele é quem supre. Amado, sabe o que acontece muitas vezes com nós cristãos? O Senhor nos abençoa
financeiramente, nós prosperamos, nós crescemos, e aí o que nós fazemos? Nós abrimos a sala do tesouro para o inimigo. Não posso ajudar, não posso ofertar, não, no reino de Deus investir, não, que isso? Um suador para conseguir isso aqui? A visão errada, o entendimento completamente errado, completamente. Sabe, amados, nós colocamos como presbitério, oramos, e temos colocado para o domingo, dia 17, vai ser, acho que o terceiro domingo para frente, domingo, dia 17, nós queremos ter um tempo com a igreja, de ações de graças, mas não algo religioso, algo com entendimento, de ações de graças. Nós queremos, sabe, queridos, chegando no final deste ano, poder começar o próximo com um entendimento claro de quem é o nosso Senhor, um entendimento e um viver claro de intimidade com Ele, e um entendimento claro de que a sala do tesouro é dele, e nós queremos ter um tempo de ações de graças. Nós queremos ter aqui até mesmo um espaço, um momento para a oferta, com ações de graças. Trazermos uma oferta de ações de graças, não é que nós vamos estar pagando o Senhor. Por mais que você pegasse tudo que é teu, vendesse e trouxesse aqui, ia ficar faltando muito. Muito. Nós nunca vamos conseguir pagar o que o Senhor fez. Mas nós podemos sim ter uma atitude de gratidão, de ações de graça. Podemos sim ter uma atitude dizendo e declarando às testemunhas, à igreja, à minha família, à minha casa, à minha vida, ao mundo espiritual maligno. A sala do tesouro pertence a Ele, ao Senhor. Eu creio que o Espírito do Senhor vai falar com você. É dessa maneira que nós estamos orando, para que o Espírito do Senhor nos traga o entendimento e nos leve a esse lugar. Nos leve a esse lugar. Agora, eu quero fechar aqui com o versículo 34. Tínhamos bastante coisa para falar, mas eu quero fechar com isso aqui, porque isso aqui para mim, Deus ministrou muito ao meu coração. O versículo 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amado, você viu o que esse texto está falando? Nós perdemos a alegria com o dia de amanhã. Para pensar. Se você começar a pensar na situação natural, finanças, política, justiça, né? Eu não sei quais as situações que te cercam no trabalho, na escola, mas tem tanta injustiça, não é verdade? Tem que se tomar cuidado com tantas coisas. Puxa, mas amanhã mais um dia de trabalho, né? Aquela situação difícil, aquele clima, aquele ambiente, né? Sabe o que nós estamos fazendo? E eu posso, principalmente, né, em brasileiros, a gente de uma certa forma está perdendo a alegria com o dia de amanhã, porque não tem muita perspectiva. Meus negócios estão amarrados. Eu tenho questões na justiça que faz 485 anos que estão ali, não sai o resultado. Eu tenho um filho que está envolvido com drogas, fazem 12 anos que eu estou intercedendo, não acontece nada. Eu tenho uma situação assim com aquela pessoa. Eu tenho um ambiente difícil. Eu tenho uma crise existencial comigo mesmo, porque eu não sei qual que é o meu propósito, o meu objetivo de vida, o meu chamado.
Sabe, a gente vai juntando, né? Essa solicitude da vida, essas preocupações que nos levam a correr a cada dia, tentando resolver com as nossas mãos, quando Ele sabe da nossa necessidade, que nós perdemos a alegria com o dia de amanhã. Fala a verdade. Agora você ainda está alegre porque é domingo de manhã, né? Mas deixa eu chegar aí umas 8, 9 horas da noite, amanhã é segunda-feira. Não é verdade? Sabe por que nós perdemos a alegria com o dia de amanhã? Porque nós não temos a alegria no dia de hoje. Porque não desfrutamos da presença no dia de hoje. Porque não desfrutamos da comunhão, da intimidade no dia de hoje. Porque não desfrutamos do caminhar sem solicitude da vida, sabendo que Ele conhece o nosso coração, a nossa necessidade, que Ele cuida de nós. Nós sabendo que a sala do tesouro está nas mãos dEle, então nada, absolutamente nada, vai poder nos segurar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Homens, você já teve, assim, alguns momentos na vida em que você sentiu que nada poderia te segurar? Ninguém? Então eu tive essa sensação. Eu tive. Nada podia me segurar. Eu tinha uma comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você que não foi um momento, foram algum tempo, muito tempo, e o Senhor está restaurando isso novamente na minha vida, sabe, de você olhar à frente e falar assim, nada pode segurar, o Senhor está aí, eu estou com Ele, sai da frente, dá licença, não de uma forma arrogante e orgulhosa, sabe, homens, nós não temos conhecido quem é o dono da sala do tesouro. Nós estamos falando de finanças, mas sabe, eu quero falar do tesouro para a tua vida, de propósito, de destino, de ministério, de alma, de casamento, de família, de tudo. Mas de valor de vida, o valor da minha vida é o Senhor, por isso eu vou buscá-lo em primeiro lugar, como o primeiro, com muita determinação. Agora, sabe, essa sensação, esse tempo que eu vivia, sabe, uma coisa que acontecia muito forte, a cada dia eu tinha muito gozo, mas não era gozo que eu estava rindo de bobo, de alegre, né? O pessoal fala que eu faço umas piadinhas aí lá de vez em quando, mas não eram as piadinhas, eu tinha gozo, porque a presença do Senhor, a presença maravilhosa do Deus Altíssimo, Poderoso, sabe sentir o sopro do Senhor aqui no ouvido, falando, olha, anda, faz isso, abre a palavra nesse texto, estuda aquilo, o sopro do vento do Senhor, uau, uau, havia gozo no dia, havia gozo no dia. Sabe como é que eu olhava para os dias futuros, sabendo de várias aflições e problemas e situações? Eu olhava assim, o Senhor está comigo, então vem milagre aí, vem resposta aí, porque Ele conhece. Eu tenho que confessar a você, igreja, eu deixei as preocupações do dia tomar meu coração, e esse gozo caiu, mas o Senhor está trazendo de volta. Agora está trazendo de volta porque eu estou, em primeiro lugar, tendo uma atitude. Eu não quero ficar de fora não, Senhor. Espera aí, eu não quero ficar de fora não dessa revelação de jeito nenhum. Agora, pensa comigo racionalmente, não é nem espiritualmente, nem emocionalmente, racionalmente. A preocupação com o amanhã não resolve o dia de hoje e nem o dia de amanhã.
A gente é burro mesmo, né? Então, a gente é burro mesmo. Mas a preocupação com o dia de amanhã nos priva o vigor do dia de hoje, o vigor da presença do Senhor. O vigor, Salmo 22, versículo 3, eu acho que diz: contudo, tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. É santo, entronizado naquele ambiente de ações de graça, de gratidão, de adoração, de louvor que sobe de Israel. Nós perdemos o vigor. O Salmo 32, o verso 11, a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Uau, alegrar, regozijo, gozo. Regozijai-vos. E isso é tão forte que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo deixa isso como uma virtude, uma disposição constante do nosso espírito. Ele recomenda que é: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Isso é uma regra de proceder. Isso é uma disposição nossa, constante, do nosso espírito com relação ao Senhor. Ações de graças, louvor, gozo, refrigério. São atitudes que dependem de cada uma das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Mas o Senhor está pronto, Oh, em nome de Jesus, nós vamos entrar numa segunda-feira diferente. Agora você tem que ter uma atitude de querer, de ir, de buscar, de desejar, uma atitude de mudar a sua agenda e de você buscar ao primeiro, aquele que é o primeiro não teoricamente, mas o primeiro com o entendimento que a minha vida sem Ele não é nada, e Ele conhece tudo a meu respeito, mas Ele não vai de maneira alguma passar por cima de mim, do meu desejo. Se eu não o desejar, Ele não vai poder me abençoar. Ele não vai poder me abençoar. Oh, eu quero profetizar. O Senhor está nos dando a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de romper as coisas caindo à sua frente, as dificuldades, as impossibilidades, caindo, a impossibilidade de um dia alegre no Senhor caindo, a impossibilidade de um dia animado pela presença do Senhor caindo, a possibilidade de um dia de incredulidade caindo. No final do ano, normalmente a gente fala: estou cansado do ano. Gente, isso é uma desculpa muito grande, que a gente joga para todos os setores. Espiritual, estou cansado, muito cansado, dificuldade de levantar o braço. Eu estou desanimado para ir na célula, estou desanimado para a reunião, eu estou desanimado para ir no culto, eu vou para a praia hoje eu vou para a praia. Que mentira do inferno. Nós estamos abrindo a sala do tesouro para o inimigo. Que isso? Fecha essa porta, sai de mim, trem ruim. Porque eu amo ao Deus da minha vida. Queridos, eu quero terminar aqui. Eu vou pedir para você ficar em pé. Tem uma música que Deus trouxe para mim ontem. Uma música bem conhecida. Você não vai conhecer. Ela é bem conhecida assim. O autor da música é bem conhecido, né? A música talvez não seja.
Mas Deus falou tanto ao meu coração falando sobre esse entendimento de adoração, de louvor, de ações de graça, esse entendimento de viver. Ele me falou muito nesse cântico. Olha só o que diz a letra desse cântico. Quando a canção termina e a música se acaba, segues sendo Deus. Quando o mundo eu não o entendo e a fé me está faltando, segues sendo Deus. Te adorarei porque tu és Deus, e como tu não há outro Deus, porque segues sendo Deus, e para sempre tu serás. Quando a tempestade cresce e as minhas forças se desvanecem, segue sendo Deus. Quando o mar embravece e o meu coração enfraquece, segues sendo Deus. Uau! Quando é que a gente pode adorar o Senhor diante de uma situação dessa? Seres humanos. Esse aqui é um cântico de quem tem um entendimento de quem é o Senhor, de que a sala do tesouro, não só das finanças, mas do tesouro de vida, pertence ao Senhor, está nas mãos dEle, de maneira que se o mar fica furioso, se as minhas forças se vão, se falta fé, eu não deixo de adorar, eu vou adorar, porque segues sendo Deus. Ei, que Deus, que Deus, querido, é muito bonito profetizar sobre a segunda-feira, sobre a terça-feira, eu estou crendo nela, mas eu quero agora você, diante de tudo, do teu viver, você levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Não há alegria, mas tu segues sendo Deus. Está difícil, mas tu segues sendo Deus. Tantas impossibilidades, mas segue sendo Deus. A minha mente está tão dispersa, mas segue sendo Deus. E eu te adorarei, porque não há outro como tu. Não existe, só tu, Senhor, meu Senhor. Adora o Pai agora. Coloca diante do Senhor o teu coração. Mas isso, o Senhor agora segue sendo Deus sobre o teu viver, sobre a tua vida. És o primeiro, és o primeiro.